A noite caía pesada sobre São Paulo, e os faróis riscavam a avenida molhada. Leonardo Alves observava a cidade como quem revisa planilhas, frio, objetivo. O motorista diminuiu ao se aproximar de um semáforo piscando amarelo. Sob a marquise de um prédio antigo, 3 silhuetas se encolhiam da chuva. Uma mulher abraçava 2 meninas, como se os braços fossem um telhado. O vidro do carro desceu com um murmúrio, e o ar gelado entrou. Leonardo inclinou o corpo curioso com a cena de abandono. Os olhos dele encontraram os dela, e o tempo perdeu o compasso. A mulher ergueu o rosto cansado, porém incrivelmente familiar. O nome brotou da memória dele como um grito. Clara Mendes. O peito de Leonardo se apertou, derrubando camadas de blindagem. As lembranças vieram enrajadas, como a chuva na lataria. A juventude nos corredores da faculdade. Os sonhos compartilhados. O adeus abrupto, trocado por um contrato que prometia o mundo. E agora? O mundo inteiro parecia um erro caro demais. Ele saiu do carro sob protestos do motorista, sem abrir guarda-chuva. Os sapatos caros beberam água. A barra da calça escureceu. Clara! A voz dele tremeu ao vencer a distância. Ela enrijeceu, como se o nome fosse uma lâmina antiga. As meninas apertaram o casaco dela, espiando com olhos enormes. Não se aproxime, disse Clara, firme, sem erguer o queixo. A dignidade dela era a última parede em pé no temporal. Leonardo parou a 2 passos com as mãos abertas e vazias. Eu posso ajudar, só... Deixa eu ajudar vocês. A palavra ajudar soou falsa, polida demais para aquela calçada. Um ônibus passou cuspindo água, borrando o contorno da cena. Clara envolveu as filhas, como quem segura um segredo úmido. Ajuda não paga o que ficou para trás. Ela respondeu baixa. As sílabas bateram nele como granizo, frias e inevitáveis. Ele quis explicar, mas não havia frase que coubesse ali. Leonardo tirou o paletó e o colocou sobre as meninas. Clara quase devolveu, mas a noite estava cortante. Pelo menos isso. Ele pediu quase um sussurro. Os olhos das crianças reluziram uma gratidão silenciosa. A ruína parecia menos gelada por um instante. Tenho um abrigo a 3 quadras, posso levar vocês? Clara hesitou, medindo o homem e o passado em um gesto. Eu vou na frente, vocês vêm atrás sem truques. Ela concordou com um aceno que pesava anos. O motorista manobrou devagar, respeitando a distância. A pequena caravana seguiu pela rua Augusta encharcada. Néons tremiam nas poças, como promessas que não se cumprem. Clara apertava as mãos das filhas, marcando o ritmo. Leonardo caminhava atrás, sem ousar apressar ninguém. Cada passo era um pedido mudo de perdão. No portão do abrigo, a recepcionista reconheceu Leonardo. Ele apenas disse para elas e indicou uma vaga quente. Clara não agradeceu, mas também não recusou o cobertor. As meninas entraram primeiro, vencidas pelo sono pesado. Eu volto amanhã, ele disse, e a frase soou como voto. Quando a porta se fechou, a rua pareceu mais vazia. Leonardo ficou do lado de fora, pingando e imóvel. A cidade seguia indiferente ao barulho de sirenes distantes. Dentro, Clara encostou a testa na parede e respirou fundo. Do lado de fora, ele entendeu que a noite seria longa demais. A madrugada se arrastou na cobertura silenciosa dos jardins. Leonardo encarava a janela como quem encara um espelho. A taça de vinho repousava intacta sobre a mesa lateral. No reflexo, ele viu o rapaz que um dia acreditou ser herói. E viu o homem que aprendera a vencer sem olhar para trás. As lembranças vieram como slides mal organizados. Clara rindo sob a chuva morna de um verão antigo. O cheiro de café barato no apartamento universitário. Os planos rascunhados em guardanapos de boteco. E o telefonema do investidor que mudou o enredo. Ele lembrava do acordo. Somente foco sem distrações. Naquele vocabulário, amor era sinônimo de atraso. Prometeu voltar, prometeu ligar, prometeu um futuro. As promessas ficaram pequenas no bolso do paletó. E Clara ficou grande demais para caber no silêncio. No computador, surgiram relatórios e mensagens urgentes. O conselho cobrava respostas sobre prazos e licenças. Leonardo fechou tudo com um clique impaciente. Aquela noite, já tinha um único projeto inadiável. Encontrar Clara, entender a queda, reescrever o começo. Pegou o telefone e ligou para Davi, o chefe de segurança. Preciso de um favor discreto e sem perguntas. Davi não perguntou, apenas confirmou a rota. Mapas de abrigos e registros apareceriam ao amanhecer. Com eles, uma chance de reparar o que ainda sangrava.
Quando a luz pálida tocou a cidade, ele já estava de pé. O terno claro foi trocado por jeans e jaqueta escura. Quis parecer menos distante, menos aço, mais pele. Desceu para a garagem com passos contidos. São Paulo acordava cheirando a pão e diesel. No caminho, o rádio mostrou o outro rosto da cidade. Uma reportagem sobre pessoas em situação de rua. Números que pareciam frios até você saber um nome. Clara repetiu por dentro, como mantra e bússola. A culpa se assentou no banco do carona. No abrigo, o atendente reconheceu o benfeitor reservado. Leonardo perguntou pelas 3, escolhendo as palavras. Soube que passaram a noite em silêncio e comeram pouco. Clara evitara conversas, protegendo as filhas com o olhar. Podemos avisá-la? Ainda não, ele respondeu. Seguiu até um café próximo, simples e perfumado. Aromas de pão de queijo e café coado aqueceram as mãos. Sentou num canto de costas para a rua, coração em marcha. Abriu um bloco de notas e começou a escrever. Não um discurso, um pedido sincero, sem cifra. Clara, eu falhei quando você mais precisava. Achei que sucesso era uma estrada sem acostamento. Se houver espaço para conversa, eu só peço escuta. Se não houver, eu aprendo a calar e a servir. Assinou sem sobrenome, como quem devolve um passado. Voltou ao abrigo com o bilhete dobrado no bolso. Pediu que entregassem quando ela acordasse tranquila. Não queria invadir, não queria repetir o erro do ímpeto. Aguardaria na calçada, sob um céu que ameaçava abrir. Esperaria o tempo que fosse, se é que tempo basta. Enquanto esperava, o celular vibrou com uma chamada. Era Eduardo Prado, voz aveludada e olhos de lobo. Reunião emergencial, contratos em risco, apareça já. Leonardo olhou a porta do abrigo e depois o relógio. Pela primeira vez não atendeu à convocação do trono. Minutos depois, a porta rangeu como um segredo antigo. Sofia saiu primeiro, penteando o vento com os dedos. Laura veio atrás, abraçando um cobertor maior que ela. Clara apareceu por último, os olhos mais firmes que ontem. Ele se levantou devagar, como quem pede licença ao destino. Eu deixei um bilhete, disse, e os dedos tremeram. Clara o observou, medindo espaços e silêncios. Bilhetes não desentopem rios, ela murmurou. Mas às vezes constroem pontes, ele arriscou. As meninas trocaram olhares, farejando esperança. Clara respirou fundo, como quem decide atravessar. Uma conversa, curta, sem promessas grandes. Leonardo assentiu, aceitando os limites como dádiva. Foram até o café de esquina, passos sincronizados. Do lado de fora, a cidade parecia ouvir junto com eles. O café da esquina cheirava a pão fresco e lembranças. Clara sentou-se diante de Leonardo, as mãos apertando a xícara. O vapor subia entre eles como uma neblina protetora. Fala logo, Léo, por que agora? Ela pediu sem rodeios. O apelido soou doce e cruel ao mesmo tempo. Leonardo respirou fundo antes de responder. Porque te vi, e percebi que o sucesso que conquistei tem gosto de vazio. Ela arqueou uma sobrancelha desconfiada, mas silenciosa. Ele continuou. Não quero te comprar nem pagar culpa. Só quero ajudar. Você acha que ajuda é o que eu preciso? Ela retrucou fria. As filhas brincavam próximas, dividindo um pedaço de bolo. Leonardo as observou com ternura contida, como quem olha um espelho. A semelhança nos olhos de Sofia lhe atravessou o peito. Clara percebeu o olhar e desviou, protegendo as meninas com o corpo. Não as olhe assim, disse. Elas não têm nada a ver com o seu arrependimento. A conversa terminou sem reconciliação, mas com sementes plantadas. Leonardo pagou a conta e saiu com um nó no peito. Prometeu a si mesmo que não insistiria, mas não sabia desistir. De volta ao escritório, Eduardo o esperava impaciente. O que está acontecendo contigo, Leonardo? Está perdendo o foco. O tom de Eduardo era paternal, mas o olhar calculista. Leonardo respondeu evasivo. É só um projeto pessoal. Eduardo sorriu com ironia. Mulher e filhos não cabem em balanço patrimonial. A frase ficou ecoando na cabeça de Leonardo como um aviso. Ele entendeu que Eduardo sabia mais do que deixava transparecer. Naquela noite, Leonardo ligou para uma ONG de reabilitação social. Doou um valor significativo, mas exigiu anonimato total. Quero garantir abrigo, comida e educação para uma mãe e 2 filhas. O atendente anotou, surpreso com o sigilo. Leonardo desligou com a sensação de ter dado o primeiro passo certo. Dias depois, Clara recebeu a visita de uma assistente da ONG.
Ofereceram a ela uma vaga no programa e um quarto em um abrigo melhor. Clara hesitou, mas as filhas imploraram com olhos brilhantes. Ela aceitou, acreditando que fosse sorte, não interferência. E assim Leonardo começou a ajudar de longe, invisível. O novo abrigo ficava em Perdizes, em uma casa antiga reformada. As meninas voltaram a sorrir, frequentando uma escolinha próxima. Clara começou a ajudar na cozinha e a se sentir útil novamente. Mas algo dentro dela permanecia em alerta constante. A gratidão vinha acompanhada de uma sombra de suspeita. Uma manhã, o portão do abrigo se abriu com barulho de pneus caros. Leonardo desceu de um carro simples, segurando caixas de mantimentos. "Bom dia", disse a coordenadora, tentando parecer natural. Quando Clara o viu, o sangue lhe subiu ao rosto. "Você!" ela exclamou com voz de quem descobre uma armadilha. "Calma, não vim invadir tua vida", ele respondeu surpreso. "Então o que é isso? Caridade com manual de instruções?" Leonardo engoliu a raiva e o orgulho como quem engole sal. "Eu só quis garantir que vocês estivessem bem. E quem te deu esse direito?" Ela rebateu ferida. As crianças se aproximaram, curiosas com o tom da conversa. Clara respirou fundo, tentando não chorar na frente delas. Leonardo baixou o olhar, incapaz de sustentar o próprio erro. "Eu não vou te incomodar mais. Só queria ver vocês seguras." E virou-se para ir embora sem esperar perdão. Naquela tarde, Clara chorou sozinha, entre as panelas da cozinha. Não sabia se chorava por raiva, por saudade ou por esperança. As palavras dele ecoavam entre as paredes do abrigo. O coração dela, tão calejado, ainda reconhecia aquele timbre, mas ela jurou que não se deixaria enganar novamente. Leonardo, por sua vez, voltou ao escritório e encontrou Eduardo à espreita. "Soube que andou fazendo filantropia. Vai virar santo agora. Talvez eu só queira dormir em paz", respondeu seco. Eduardo riu. Paz não combina com negócios. E deixou o escritório carregando consigo um sorriso venenoso. À noite, Leonardo revisou documentos antigos. Entre eles, achou um contrato assinado por Eduardo datado do ano da separação. As cláusulas mencionavam um acordo de indenização. Em nome de Clara Mendes. O coração dele disparou. Eduardo estivera envolvido desde o início. A história começava a cheirar a sabotagem e vingança. No abrigo, Clara adormeceu tarde, com as filhas aninhadas ao lado. Nos sonhos revivia os dias felizes antes da queda, a risada de Leonardo, o toque leve, o futuro que prometeram. Mas quando acordou, o passado ainda doía como se fosse ontem. E ela pressentia. Aquele reencontro não seria o último. As manhãs em Perdizes ganharam cor novamente para Clara e as filhas. O abrigo oferecia uma nova rotina. Aulas, refeições, pequenos trabalhos. Ela começou a ajudar em um café comunitário, lavando louças e servindo mesas. A sensação de ter algo próprio, mesmo que pequeno, lhe trazia alívio. Sofia e Laura brincavam no pátio com risadas que pareciam curar o ar. Leonardo, à distância, observava cada avanço discretamente. Mandava flores anônimas para o café, com bilhetes de incentivo. Clara suspeitava, mas preferia fingir que não sabia. Era mais fácil acreditar que a vida, enfim, estava sorrindo. Pela primeira vez em anos, ela sentia o gosto do recomeço. Mas o destino gosta de medir o tempo com ironia. Certa tarde, o café recebeu um grupo de empresários para um evento beneficente. Clara atendia às mesas quando ouviu um murmúrio. É ele. Levantou os olhos e viu Leonardo entre os convidados, observando-a. O olhar dele era sereno, quase grato, diferente do homem que ela lembrava. Vejo que conseguiu se reerguer, ele disse quando ela se aproximou. Sem a sua ajuda, obrigada, respondeu cortante. Eu não vim para me gabar, Clara. Vim para te pedir uma chance. Ela arqueou as sobrancelhas incrédula. Chance para quê? Para me magoar de novo? Leonardo suspirou. Para provar que eu mudei. Que ainda sou humano. As palavras ficaram no ar, entre o cheiro de café e o burburinho do salão. Clara desviou o olhar, tentando conter o coração que insistia em bater forte. Se quiser provar algo, faça por elas, disse olhando para as filhas. Já estou fazendo, respondeu ele com voz firme. E pela primeira vez, Clara acreditou que talvez fosse verdade. Nos dias seguintes, Leonardo começou a visitar o café discretamente. Ajudava a consertar coisas. Levava doações, contava histórias para as meninas. As crianças passaram a esperá-lo como quem espera o sol. Clara tentava resistir,
mas via em cada gesto dele uma sinceridade nova. Mesmo assim, a ferida do passado ainda ardia, e ela temia confiar. Uma tarde, enquanto Leonardo ajudava Sofia a fazer o dever, Clara observou. Ele sorria de um jeito que ela não via há uma década. Um nó se formou em sua garganta, misto de saudade e esperança. Talvez o tempo não curasse tudo, mas ensinava a olhar diferente. No fundo, ela sabia. Aquele amor ainda respirava, mesmo ferido. Enquanto o recomeço florescia, sombras se formavam ao redor. Eduardo Prado, atento a cada passo de Leonardo, farejava segredos. Ao descobrir o envolvimento dele com Clara, viu a oportunidade perfeita. Um escândalo romântico é tudo que preciso para tirá-lo da presidência. O sorriso de Eduardo era o de quem via lucro no sofrimento alheio. Ele começou a vasculhar o passado de Clara. Contratando detetives, pagou jornalistas para escrever matérias sensacionalistas. Logo, os portais começaram a falar da mendiga que conquistou o magnata. As fotos do café, das filhas e até do abrigo circularam nas redes. Clara desabou ao ver a própria vida virando manchete. Leonardo chegou ao café quando ela o enfrentou furiosa. Isso é obra sua? Está tentando me humilhar de novo? Não, Clara. Eu juro que não tenho nada a ver com isso. Então quem mais teria acesso à minha vida? Gritou ela entre lágrimas. Ele a segurou pelos ombros. Alguém quer nos separar e eu vou descobrir quem. Nos dias seguintes ele mergulhou em uma investigação silenciosa. Descobriu que as matérias vinham de um jornalista ligado à sua empresa e que as informações haviam sido vazadas do computador de Eduardo. A raiva deu lugar à decepção. O inimigo sempre estivera ao lado, mas ele sabia que qualquer confronto precipitado poderia piorar tudo. Enquanto isso, Clara se isolou, recusando visitas e ajuda. As filhas sentiam falta de Leonardo, perguntando por ele a cada noite. Sofia chorava em silêncio, guardando uma foto que o pai lhe dera. Laura, inocente, dizia que ele logo voltaria, porque mocinhos sempre voltam. Mas Clara não acreditava mais em mocinhos, só em sobrevivência. Eduardo, satisfeito com o caos, se aproximou de Leonardo no escritório. Talvez essa mulher tenha voltado para se vingar de você. Já pensou nisso? Leonardo o encarou, o olhar mais gelado do que nunca. Você não entende, Eduardo. Eu não tenho medo dela. Tenho medo de perdê-la. E saiu deixando o rival sozinho com o próprio veneno. À noite, Leonardo recebeu uma ligação anônima. Uma voz feminina dizia: se quiser provas contra seu sócio, vá até o galpão antigo amanhã. Desconfiado, ele foi e encontrou uma pasta cheia de documentos. E entre eles, um contrato de pagamento assinado por Eduardo em nome de Clara. A prova de que tudo, desde o início, fora uma armadilha para destruí-los. De volta à cobertura, ele olhou para o horizonte paulistano. Agora chega, murmurou, decidido a enfrentar o passado e o inimigo. Sabia que o caminho da redenção passava pelo confronto, e que desta vez não fugiria, nem da dor nem do amor. A chuva voltou a cair, como no dia em que tudo recomeçou. O amanhecer trouxe mais do que luz, trouxe consequências. Leonardo chegou à empresa com o rosto firme e o coração pesado. Chamou Eduardo para uma reunião a portas fechadas, sem preâmbulos. Encontrei isso no galpão da filial antiga, disse, jogando a pasta na mesa. O rival folheou os papéis e empalideceu ao ver a própria assinatura. Você não entende, Léo. Era só negócios, Tentou se justificar. Negócios? Interrompeu Leonardo, a voz baixa e furiosa. Você destruiu a vida de uma mulher inocente. Da mulher que eu amava. Eduardo sorriu nervoso. Amava? Parece que ainda ama. Isso é o seu ponto fraco. Não, respondeu Leonardo. É o que me torna humano. Enquanto isso, Clara lia no celular as manchetes do dia. Escândalo na elite paulista. Empresário acusado de esconder filhos ilegítimos. O nome dela estava em destaque, acompanhado de fotos das meninas. As lágrimas escorriam sem permissão. Eles querem nos destruir de novo. Ela pegou as filhas e correu do abrigo com o coração em frangalhos. Leonardo ligava sem parar, mas ela não atendia. Quando finalmente conseguiu contato, Clara chorava no telefone. Você mentiu para mim, Leonardo. Disse que queria ajudar, mas só trouxe dor. Eu juro, Clara, eu não sabia de nada até agora. Eduardo armou tudo. Não me procure mais, ela disse, e desligou. Aquele clique final soou como sentença.
Leonardo largou o celular e afundou na poltrona, o rosto entre as mãos. O orgulho que um dia o sustentou agora o afogava. Ela nunca vai acreditar em mim, murmurou desfeito. Mas algo dentro dele gritava que ainda havia tempo de reparar. Na manhã seguinte, Leonardo convocou uma coletiva de imprensa. Enfrentou câmeras, repórteres e olhares curiosos, sem assessoria nem script. Eu cometi erros, muitos, mas hoje não vou fugir deles. Assumiu publicamente a responsabilidade, negando apenas as mentiras, e revelou o envolvimento de Eduardo com fraudes e manipulação de documentos. O escândalo tomou proporções imensas, varrendo a internet. Eduardo fugiu do país, mas as provas já estavam com as autoridades. Leonardo perdeu o cargo de CEO, mas ganhou algo mais raro: respeito. Mesmo assim, Clara e as filhas haviam desaparecido, e a ausência delas doía mais do que qualquer derrota pública. À noite, ele voltou ao café em Perdizes, agora fechado e vazio. O aroma de café frio e lembranças o recebeu como um fantasma. Na parede, um desenho infantil feito por Sofia. Papai, volta! O chão pareceu ruir sob seus pés. Eu voltarei, filha, sussurrou, jurando não parar até encontrá-las. Sem Clara, o mundo de Leonardo perdeu cor e sentido. A imprensa o transformou em símbolo de escândalo e hipocrisia. As ações da empresa despencaram. Os sócios exigiram sua saída definitiva. Ele entregou tudo: cargos, luxos, conforto, e ficou apenas com o nome. Um nome que agora era mais peso do que orgulho. Sozinho no apartamento vazio, as paredes pareciam zombar do silêncio. As fotos dos tempos de glória, os troféus empresariais, tudo perdeu valor. Pegou uma mala pequena, colocou algumas roupas e uma foto antiga. Clara sorria na imagem, grávida com as mãos sobre o ventre. Eu devia estar ali, murmurou, engolindo o arrependimento como veneno. Passou semanas procurando por ela, sem sucesso. Hospedou-se em pensões simples, circulou por abrigos e ONGs. A cada rosto que encontrava, esperava ver os olhos castanhos de Clara. Mas ela parecia ter desaparecido da cidade como uma sombra engolida pelo vento. Foi nesse tempo que ele descobriu algo novo: humildade. Em uma tarde chuvosa, Leonardo sentou-se num banco de praça. Um morador de rua ofereceu metade de um pão sem pedir nada em troca. Tá precisando mais do que eu, irmão? Perguntou o homem sorrindo. Leonardo sentiu o peso da lição. Sim, tô precisando de perdão. E pela primeira vez em anos ele chorou sem vergonha. Decidiu então vender o que restava de seus bens. Com o dinheiro, fundou a Fundação Clara Mendes, sem pompa nem imprensa. A missão: ajudar mulheres em situação de rua e mães solo a recomeçar. Cada tijolo erguido era uma tentativa de reconstruir também o próprio coração. Ali Leonardo encontrou um novo propósito: servir, não comandar. Enquanto isso, em um vilarejo do interior de São Paulo, Clara recomeçava. Trabalhava em uma padaria simples, onde o dono lhe dera abrigo e respeito. Sofia e Laura estudavam em uma escola pública e faziam novos amigos. A vida ainda era dura, mas agora tinha cheiro de pão quente e esperança. Mesmo assim, o nome Leonardo ainda ecoava nas madrugadas silenciosas. Meses depois, a história da fundação começou a se espalhar. Reportagens mostravam ex-moradoras de rua com novas vidas. Clara assistiu a uma dessas matérias e prendeu a respiração. Na tela, o homem que ela amara agora servia sopa a desconhecidas. Ele mudou, sussurrou entre lágrimas. Talvez enfim tenha mudado. Leonardo, por sua vez, sonhava com ela quase todas as noites. Nos sonhos, Clara sorria sem mágoa, e as meninas corriam em direção a ele. Mas ao acordar, só havia o som do vento e o eco do arrependimento. Mesmo assim, ele não desistiu. O amor agora era sua penitência, e o tempo, seu único aliado para provar que era digno de recomeçar. Os meses que se seguiram foram de trabalho e solidão para Leonardo. A Fundação Clara Mendes crescia rápido, impulsionada por doações anônimas. Mulheres encontravam abrigo, cursos e uma nova chance de vida. Mas por trás dos sorrisos delas, Leonardo escondia o próprio vazio. Tudo o que fazia era, em essência, uma carta aberta de desculpas. Ele chegava cedo, varria o pátio, servia refeições e limpava mesas. Os repórteres tentavam entrevistá-lo, mas ele sempre recusava. Não quero manchete, quero mudança, dizia com o olhar cansado. À noite, dormia em um pequeno quarto no segundo andar do abrigo. Na cabeceira, uma única foto:
Clara e as filhas no café comunitário. Certa manhã, uma voluntária o chamou com urgência. Houve uma enchente na Zona Leste. Muitas famílias desabrigadas. Leonardo pegou o caminhão da fundação e foi pessoalmente ajudar. O cenário era devastador. Crianças com frio, mães em prantos, lama por todo lado. E no meio do caos, algo familiar brilhou. Uma pulseira infantil cor-de-rosa. O coração dele disparou. Ajoelhou-se, pegou o objeto e reconheceu o pingente. Era a pulseira de Laura, a filha mais nova de Clara. Olhou ao redor, procurando rostos entre os desalojados. Perguntou aos voluntários, aos bombeiros, a todos. Mas ninguém soube dizer onde estavam mãe e filhas. Naquela noite, ele voltou ao abrigo com o peito apertado. Deitou-se sem jantar, segurando a pulseira como um amuleto. "Me dá só uma chance, Clara, só mais uma", murmurou. Do lado de fora, a chuva batia na janela como o som do arrependimento. E no meio da escuridão, Leonardo jurou que não desistiria de procurá-las. Semanas depois, durante um evento na fundação, um jornalista insistiu em entrevistá-lo. Leonardo recusou, até ouvir o nome da repórter designada, Clara Mendes. O corpo inteiro dele estremeceu. "Desculpe, o quê?", perguntou incrédulo. "É uma repórter de uma ONG. Coincidência de nome, imagino." Mas o destino raramente trabalha com coincidências. Ele esperou na sala de reuniões, nervoso, o coração fora de compasso. A porta se abriu devagar. E lá estava ela. Clara, mais madura, mais forte, com os cabelos presos e um crachá no peito. Por um instante, o tempo parou como se os anos se dissolvessem no ar. "Boa tarde, Leonardo", disse ela, e o mundo dele voltou a girar. O silêncio que se instalou era espesso, quase palpável. Leonardo levantou-se devagar, com os olhos marejados. "Você está viva", e murmurou como quem vê um milagre. "E trabalhando na fundação que leva o meu nome? Ironia do destino, não?" O tom dela era firme, mas sem rancor, um misto de cansaço e serenidade. "Eu vi sua entrevista sobre o projeto", continuou Clara. "Decidi voltar e ajudar, não por você, mas por elas. As mulheres que você acolhe merecem o que eu um dia precisei." Leonardo baixou o olhar, sentindo o peso da gratidão e da culpa. "Mesmo assim, obrigado por ter vindo. Nada disso teria sentido sem você." Nos dias seguintes, Clara passou a trabalhar na coordenação da fundação. Evitava conversar muito com Leonardo, mas a convivência era inevitável. Às vezes, ele a observava orientando outras mulheres firme e doce. Ela falava sobre coragem, perdão e recomeço, lições que vivera na pele. A cada palavra dela, ele via uma luz que o tempo nunca conseguiu apagar. Sofia e Laura também voltaram a aparecer, sorrindo entre as voluntárias. As meninas, agora crescidas, o chamavam de tio Léo com carinho. Ele se derretia com cada abraço, cada risada, cada lembrança viva. Clara, mesmo tentando manter distância, não conseguia esconder o brilho nos olhos. O passado ainda doía, mas o presente começava a curar. Uma noite, depois de um evento beneficente, Clara ficou para fechar o salão. Leonardo se aproximou, oferecendo ajuda para empilhar as cadeiras. Entre risadas tímidas, os olhares se encontraram longamente. "Você mudou, Léo", disse ela quase num sussurro. "Eu precisei perder tudo para entender o valor do que deixei", respondeu ele. O momento ficou suspenso no ar, como um segredo prestes a se revelar. Mas antes que algo fosse dito, Sofia apareceu correndo com um desenho nas mãos. "Olha, mãe! Eu desenhei a gente todos juntos de novo." Clara olhou para o papel. 4 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo. Os olhos dela se encheram de lágrimas e Leonardo sorriu em silêncio. No dia seguinte, Clara recebeu uma carta em seu armário. Era simples, escrita à mão. Se um dia o perdão existir, ele terá o seu rosto. Sem assinatura, mas o coração dela sabia de quem vinha. Guardou o bilhete dobrado e o leu antes de dormir. Pela primeira vez em muitos anos, adormeceu em paz. Enquanto isso, Leonardo subia para o terraço da fundação. Lá do alto, olhou as luzes da cidade e pensou nas voltas da vida. "Deus, obrigado por não desistir de mim quando eu já tinha desistido." A brisa fria soprou no rosto dele, como um sinal silencioso. E o som distante de risadas infantis lembrou-o do que ainda valia a pena lutar. O sol nascia tímido sobre o pátio da fundação, dourando as janelas antigas. Leonardo chegou cedo, como de costume, para revisar os relatórios. Mas o que realmente o movia era a presença de Clara, agora todos os dias ali.
Ela parecia ter florescido novamente, e o simples fato de vê-la sorrir bastava. O passado ainda estava entre eles, não como uma prisão, mas como aprendizado. Durante uma reunião, uma voluntária contou a história de uma mulher recém-chegada, vítima de um relacionamento abusivo. Tentava se reerguer com 2 filhas pequenas. Clara ouviu atenta e, ao final, disse calmamente: "Eu entendo você melhor do que imagina." Leonardo, sentado ao lado, sentiu o peso daquela frase o atravessar. Não era só empatia, era perdão nascendo em silêncio. Mais tarde, Clara o chamou para conversar na sala de costura. O cheiro de sabão e tecido limpo criava um clima de paz discreta. "Leonardo, eu não sei se consigo apagar o que aconteceu", começou ela. "Mas te observando aqui, dia após dia, vejo um homem diferente." Ele sorriu com os olhos marejados. "Eu só tento ser digno do seu perdão." Clara respirou fundo, segurando as lágrimas. Não é sobre merecer. É sobre deixar o passado descansar. Ela se aproximou devagar, e as mãos dos dois se tocaram pela primeira vez em anos. O toque era leve, mas cheio de histórias não ditas. "Eu te perdoo, Leonardo", sussurrou. "Por mim, pelas meninas e por você." O tempo pareceu parar. Ele baixou a cabeça, incapaz de conter o choro. "Obrigado", disse entre soluços. "Você me devolveu a vida." Clara o abraçou, e o silêncio foi mais eloquente que 1000 palavras. A fundação lá fora fervilhava com vozes e passos. Mas ali dentro, só existiam 2 corações aprendendo a bater juntos de novo. Nos dias seguintes, algo mudou na forma como olhavam um para o outro. Não havia pressa nem promessas, apenas presença. Leonardo ajudava nas aulas de alfabetização e Clara nas oficinas. À noite, caminhavam pelo pátio conversando sobre o futuro. "Talvez a gente mereça um novo começo", ela disse um dia sorrindo. Mas o destino, sempre atento às voltas da vida, ainda guardava uma última provação. Eduardo Prado, até então foragido, voltou ao país para tentar se reerguer. E soube que Leonardo estava mais popular do que nunca, agora como símbolo de esperança. O orgulho ferido reacendeu sua raiva, e ele decidiu se vingar uma última vez. "Se ele virou santo, eu vou mostrar o demônio que ele sempre foi", prometeu a si mesmo. Enquanto isso, Clara e Leonardo planejavam um evento beneficente. Seria o maior da fundação, com convidados, imprensa e arrecadações recordes. Nenhum dos dois imaginava que o reencontro com o inimigo aconteceria ali. O mesmo evento que marcaria o renascimento de Leonardo também traria sua última queda. Mas o amor agora seria mais forte do que qualquer conspiração. O evento lotou o salão principal da fundação naquela noite. Luzes douradas, flores simples e sorrisos sinceros iluminavam o ambiente. Leonardo discursava no palco, falando sobre redenção, propósito e amor. Clara, sentada na primeira fila, olhava orgulhosa e emocionada. "Hoje eu não sou mais o homem que destrói. Sou o homem que reconstrói." Mas no fundo do salão, Eduardo observava com o velho rancor nos olhos. Vestido com elegância artificial, esperava o momento certo para agir. Quando Leonardo terminou o discurso, ele subiu ao palco com um microfone em mãos. "Bravo, Leo, o Messias da caridade." "Esconde bem, não é?" O público se calou, e Clara levantou-se apreensiva. Eduardo exibiu documentos falsos e começou a acusar Leonardo de fraude. "Essa fundação é fachada. Ele desviou dinheiro da empresa para limpar a imagem." As pessoas murmuravam, confusas. Os flashes começaram a pipocar. Clara subiu ao palco, encarando Eduardo com firmeza. "Chega, Eduardo. As mentiras acabam hoje." Do fundo do salão, uma voz feminina interrompeu o tumulto. Era Helena, ex-assistente de Eduardo, que havia sido demitida injustamente. Ela segurava uma pasta de documentos e os levantou diante das câmeras. "Aqui estão as provas das fraudes dele. Ele usou o nome da fundação para desviar dinheiro." O salão explodiu em vozes, e o caos trocou de lado em segundos. Eduardo tentou fugir, mas a polícia, já avisada, o interceptou na porta. Clara desceu do palco abraçando Leonardo aliviada. "Eu disse que a verdade sempre volta", ele murmurou no ouvido dela. Os convidados começaram a aplaudir, não por caridade, mas por respeito. Leonardo, emocionado, ergueu as mãos e agradeceu com humildade. Na manhã seguinte, as manchetes mudaram o tom. "Herói da redenção desmascara ex-sócio corrupto em evento beneficente."
A imagem de Leonardo, antes manchada, agora se tornava símbolo de renascimento. Mas o que mais importava não eram as notícias, e sim o que veio depois. Na capela da fundação, ele e Clara se abraçaram longamente, em silêncio. Agora acabou, disse ela com um sorriso leve. Não, Clara, agora está só começando. Ele segurou as mãos dela e olhou em seus olhos. Vamos viver em paz. Não como quem tenta esquecer, mas como quem aprendeu. E ela respondeu, a paz começa aqui, encostando a testa na dele. Do lado de fora, as mulheres da fundação cantavam baixinho. Sofia e Laura corriam entre as flores gargalhando sem medo. A noite terminou calma, sem escândalos, sem dor, sem passado. Apenas um novo amanhã se abrindo diante deles. Um amanhã escrito com amor, redenção e verdade. Os dias que se seguiram ao escândalo foram de serenidade rara. A fundação prosperava, agora livre da sombra de Eduardo Prado. Clara organizava novas campanhas e coordenava as voluntárias com carinho. Leonardo, pela primeira vez, deixava os negócios em segundo plano. Sua prioridade agora tinha nome, rosto e 2 filhas sorridentes. Sofia e Laura adoravam acompanhá-lo nas atividades da fundação. Pai, posso ajudar a servir o almoço hoje? E perguntava Sofia animada. A palavra pai ainda o emocionava todas as vezes que a ouvia. Laura corria pelos corredores distribuindo desenhos e abraços. Aquele espaço, antes um símbolo de culpa, tornara-se um lar. Certa tarde, enquanto Clara revisava relatórios, Leonardo se aproximou. Tenho um projeto novo que eu queria te mostrar, disse sorrindo misterioso. Ela franziu o senho, desconfiada. Mais uma campanha beneficente? Algo assim, respondeu entregando um envelope com o logotipo da fundação. Dentro, havia um documento de adoção oficial, com o nome dele como pai legal. Clara levou a mão à boca, as lágrimas escorrendo sem controle. Você quer ser oficialmente o pai delas? Perguntou a voz trêmula. Não quero, eu já sou. Só quero que o papel confirme o que o coração já sabe. Ela o abraçou com força, o choro se misturando ao riso. Naquele instante, o passado perdeu o poder de ferir e começou a curar. Nos meses seguintes, os 4 se tornaram inseparáveis. Passeios no parque, tardes de cinema, jantares simples e cheios de risadas. As meninas dormiam abraçadas ao novo pai, confiando de olhos fechados. Clara o observava com ternura, vendo um homem que enfim se encontrara. Leonardo, por sua vez, descobria o prazer de viver sem pressa. Certa noite, Clara o encontrou sentado na varanda, olhando o céu. Pensando em quê? Perguntou, servindo 2 cafés. Em como o silêncio é leve quando a alma está em paz. Ela sorriu. E em como é raro um homem admitir isso. Ele segurou a mão dela e disse baixinho, com você nada é raro. Tudo é possível. Foi nesse clima de tranquilidade que Sofia, com o jeitinho arteiro, perguntou, mãe, por que vocês não se casam logo? A gente podia fazer o bolo. Clara riu, surpresa com a inocência da filha. Leonardo piscou para as meninas e respondeu, acho que é uma ótima ideia. E assim, entre risadas e planos, nasceu a semente de um novo começo. Enquanto isso, as voluntárias começaram a preparar algo especial. Um casamento simples no jardim da fundação, com flores colhidas ali mesmo. Helena ficou responsável pela decoração, e as meninas ensaiaram como daminhas. Clara relutou no início, mas o amor coletivo venceu. Talvez o coração também precise de uma cerimônia para selar a paz, pensou. Na véspera, Leonardo a surpreendeu com um presente singelo. Um colar antigo, restaurado, com uma foto deles jovens dentro. É o que restou do passado, disse ele. Mas agora tem espaço para o futuro. Clara o abraçou emocionada e respondeu, o passado nos destruiu, o amor nos refez. E naquela noite dormiram lado a lado com o coração finalmente tranquilo. O dia amanheceu com céu limpo e brisa leve em São Paulo. O jardim da fundação estava florido, enfeitado com fitas e girassóis. As mulheres acolhidas pela instituição se reuniam, sorrindo e cantando. Sofia e Laura corriam entre as mesas, vestidas de branco e cheias de energia. Leonardo ajeitava o paletó, nervoso como um menino. Clara surgiu no portão com um vestido simples feito por voluntárias. O tecido era modesto, mas nela parecia o mais bonito do mundo. Ao vê-la, Leonardo perdeu o fôlego como se o tempo o abraçasse. Ela caminhou lentamente, as flores nos cabelos balançando com o vento.
As mulheres da fundação formaram um corredor, aplaudindo com alegria. O celebrante era um padre idoso que atendia os abrigos da região. Hoje não unimos apenas 2 pessoas, começou ele com voz terna. Unimos também arrependimento e perdão, passado e recomeço. Leonardo olhou para Clara, os olhos brilhando em gratidão. Ela respondeu com um sorriso leve, o tipo de paz que demora a chegar. Sofia entregou as alianças com as mãos trêmulas de emoção. Laura, ao lado, segurava um buquê de flores silvestres colhidas do pátio. Quando o padre perguntou se Leonardo aceitava, ele respondeu firme, sim, com o coração que demorou, mas aprendeu a amar direito. Clara sorriu e respondeu, sim, com o coração que perdoou e recomeçou. Os aplausos ecoaram pelo jardim, misturados a lágrimas e risadas. Helena chorava discretamente, e as mulheres abraçavam umas às outras. Leonardo beijou Clara com ternura, prometendo com o gesto o que as palavras não dizem. As filhas correram até eles abraçando-os com força, e por um instante, o mundo inteiro pareceu parar, só para observar o amor vencer. Depois da cerimônia, houve um almoço simples, com música e alegria. Leonardo fez um brinde. As segundas chances que nos ensinam a valorizar o agora. Clara completou. E ao amor, que nasce mesmo nas ruínas. As mulheres ergueram os copos de suco, as crianças riram, e o sol brilhou forte. Era como se a cidade inteira, por um dia, tivesse escolhido ser gentil. À tarde, o casal caminhou pelo pátio vazio, de mãos dadas. Parece que agora sim tudo faz sentido, disse Leonardo. Clara encostou a cabeça no ombro dele. Nada acontece por acaso, Léo. Ele sorriu olhando o céu dourado. O acaso foi só o disfarce de um milagre. E juntos seguiram em silêncio, com a alma em paz e o amor refeito. Os anos passaram, mas a Fundação Clara Mendes continuou crescendo. Agora, com filiais em várias cidades, o projeto era referência nacional. Leonardo e Clara, sempre presentes, tornaram-se símbolo de esperança e amor. As mulheres que um dia foram acolhidas, hoje eram voluntárias e líderes. E Sofia e Laura, já adolescentes, observavam tudo com orgulho silencioso. O pátio da sede principal estava em festa naquela tarde de domingo. Era o aniversário de 10 anos da fundação, e famílias inteiras lotavam o local. Leonardo discursava com serenidade, sem o brilho de empresário, mas com alma de homem renovado. Tudo o que temos aqui nasceu de um erro transformado em propósito, dizia. Isso só foi possível porque alguém acreditou no perdão. Clara o observava do canto do palco com lágrimas contidas nos olhos. Sabia que o homem diante dela não era o mesmo que um dia a feriu. O tempo, o amor e a humildade haviam feito o que o dinheiro jamais faria. Quando ele terminou o discurso, desceu do palco e a abraçou. Sem você, nada disso teria existido, murmurou. Enquanto o público aplaudia, Sofia se aproximou sorrindo. Mãe, pai, posso mostrar algo para vocês? Ela entregou uma pequena caixa de madeira, marcada com o nome Memórias. Dentro, havia cartas antigas, fotos amareladas e recortes de jornais. Encontrei isso no depósito da fundação. É tudo do início de vocês. Clara folheou as cartas, reconhecendo a própria caligrafia jovem. Havia uma em especial, nunca entregue, endereçada a Leonardo. Com a voz embargada, ela leu em silêncio. Se um dia você perceber que dinheiro não é tudo, talvez ainda haja tempo. Ao terminar, sorriu com ternura. Parece que o tempo ouviu. Leonardo a olhou com gratidão e respondeu. E esperou a gente aprender. Sofia continuou folheando até encontrar uma folha solta e envelhecida. No verso, havia um bilhete rabiscado com letras diferentes. Clara o reconheceu de imediato. Era da mãe dela, já falecida. O amor verdadeiro não se perde. Ele se esconde até que a gente esteja pronto. As palavras pareceram selar tudo o que haviam vivido. Ao entardecer, as luzes da cidade começaram a acender. As famílias iam embora aos poucos, deixando o pátio em silêncio. Clara, Leonardo e as filhas ficaram sentados no banco sob a árvore central. As meninas encostaram a cabeça nos pais, cansadas, mas felizes. O vento soprava leve, como se o mundo finalmente respirasse junto deles. Você acha que as meninas vão seguir nossos passos? Perguntou Clara. Leonardo sorriu. Talvez, mas quero que sigam o coração, não os caminhos. Sofia, meio sonolenta, murmurou. Eu quero ajudar pessoas igual vocês. Laura completou. E escrever livros sobre o amor.
Eles riram, e Clara disse: então que o amor continue sendo o nosso legado. Antes de entrar, Leonardo olhou o letreiro iluminado da fundação. Onde há amor, há recomeço, o lema que ele mesmo escrevera anos atrás. Por um instante, lembrou-se do dia chuvoso em que reencontrou Clara. O mesmo frio, o mesmo medo, mas um destino completamente diferente. Agora ele não fugia mais da vida, ele a vivia, intensamente. Enquanto as portas se fechavam e as luzes se apagavam devagar, Clara segurou a mão dele e sussurrou: a gente venceu. Léo? Ele sorriu, acariciando o rosto dela com ternura. Não vencemos o mundo, Clara. Só aprendemos a amar do jeito certo. E a história deles terminou como começou, com chuva lá fora e abrigo no coração. E agora, antes de o vídeo acabar, conte pra gente. Qual é o seu nome e de qual cidade você está assistindo essa história? Seus comentários mostram até onde o amor e a esperança conseguem chegar. E se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Porque aqui, cada história é uma segunda chance de acreditar de novo no amor.